Então tá bom, você começa falando o seu nome. Meu nome é Doralice Ribeiro Leite, família dos Leite. Como é que chamava sua mãe, seu pai? Meu pai era João Leite. Minha mãe era... Todo mundo conhecia ela por Dona Nica, mas o nome dela era Ana Ribeiro. Eles eram lá de Minas, lá de Pouso Alto. Aí vieram para cá há muito tempo, né? Criaram uns filhos lá. Depois vieram para cá. Meu pai e o meu tio, que é o tio Zé Leite. Os dois irmãos e as famílias. Já tinham um pouco de filho já, criado já. Aí vieram para cá, trouxeram a tradição para cá de E fazer... quantos irmãos vocês são? Minha família é 10 irmãos. E nasceu quantos aqui? Aqui nasceu... Veio... Nasceu 5 para cá. Então vieram 5 de fora. 5 veio de lá de Minas. E você, nasceu aqui ou nasceu Eu em nasci Minas? para cá. Eu fui a primeira que nasci aqui no estado de São Paulo, quando meu pai veio para cá. Eu já tô com 64 anos. E quando seu pai chegou aqui, ele foi morar onde? Lá no bairro do Santa Cruz, do Rio Abaixo. E ele ficou lá, ele chegou, comprou a propriedade e ficou lá até morrer? Ele veio lá de Minas, ele veio já com terreno comprado já. Tinha um homem que morava aqui, já que morava aqui na São Luís, aqui na roça, o Vicente Caruncho. Não sei se você lembra. Vou falar. O Silvério Rangel, já morava Então, aqui. eu até conversando com meu irmão falou que esse Vicente Caruncho era compadre do meu pai. O Geraldo Mineiro já morava para cá, eles eram tudo de lá de Pouso Alto. Eles vieram antes para cá. Aí, como terra para cá era barato, aí eles ligaram, acho que mandou carta para lá, porque aquele tempo não tinha telefone. Não tinha. Mandaram carta para meu pai lá, falando que terra para cá era barato e tal. Você lembra em que ano que eles vieram? Ah, não lembro. Você nasceu em que Eu ano? acho que foi em 1956 que eles vieram de lá. Ah, sim. Porque eu nasci em 58, 57 por aí, porque eu nasci um ano depois que eles vieram. Ah, então foi de mesmo. lá. Aí o meu pai veio já com terra comprada, já sem olhar a terra. Pensa bem, só mandou o dinheiro para pagar. Aí comprou a terra e veio já tinha uma casa, aquelas casas mais antigas, né, no terreno. Aí já entrou meu pai com a família dele numa casinha, o meu tio com a mulher dele na outra casa. E tudo que eles faziam era de meia, sabe? Plantação de meia, tirava leite de meia. E lidava muito com fumo, fazer fumo, sabe? Aquele fumo de rolo grandão, assim. Plantava aquelas lavouras grandes de fumo, os dois, e os filhos, que já eram tudo moço, né? Ficaram tudo trabalhando nas lavouras. Aí foram fazer... E você começou a trabalhar nessas lavouras com quantos anos? Ah, eu devia ter mais ou menos 8, 10 anos, mais ou menos. E Eu você comecei a ajudar já. E você ia para a escola? Ia na escola, escolinha do bairro lá no Santa Cruz, lá embaixo. Tinha a escola embaixo, a escola em cima e a venda embaixo, sabe? Estudei lá junto com as filhas do Antônio Dias lá, irmã do Toninho Dias. Elas foram minhas professoras. A Abigail foi a primeira professora que eu tive. Aprendi a ler e escrever com ela. Aí depois foi a Terezinha, irmã dela, foi minha professora também. Ô, irmão! E depois, por último, foi a que eu tirei o diploma de quarta série, foi a Iraci do João Neneca. Ela foi minha professora também. Nossa, eu gostava tanto dela. E depois de quarto ano de primário, nós paramos, né? Na roça não tinha mais estudo, né? O quarto ano já era o máximo, né? Depois passou um tempo, a gente começou a estudar em São Luís. Aí tinha um carro que levava a gente, uma rural, carro antigo, sabe? Porque rural tinha um homem que morava aqui na roça, morava lá no bairro do Miguel Valério, lá embaixo. Morava lá, ele vinha, levava os estudantes tudo para São Luís, enchia aquela rural dele. A gente estudava lá, trazia de volta à noite, cada um em suas casas. E me diz uma coisa, no seu tempo de criança, vocês brincavam? Brincava, brincava bastante de correr pro meio dos matos, de brincar de esconder, brincava de passar anel, brincava de... Como é que chama aquele negócio de gangorra, jogar peteca,
Nossa, brincava muito. Mas brinquedo vocês não tinham. Brinquedo não tinha nem, eu nunca tive uma A peteca boneca era feita em casa? feita em casa. Com Nós palha? mesmo fazia com palha e pena. Eu nunca tive uma boneca. Nunca. Eu falava que tinha uma boneca. Nunca tive uma boneca. Nem de pano, nem de nada. Brincava. Fazia carrinho de talo de abóbora. Brincava, assim. E seus pais eram muito rigorosos, assim, negócio de namoro, essas coisas? Ah, eles sempre foram, né? Antigamente era muito rigoroso. Vigiava, né? Mas, nossa, a gente dava uma escapadinha assim. Mas eu falo a verdade, é difícil, viu? Mas conseguia, né? Conseguia dar umas namoradinhas meio escondidas, uns beijinhos meio escondido. Mas o pai com a mãe era muito rigoroso. Assim, quando tinha festinha em roça, assim, baile, sempre tinha forrozinho, assim, quando era festa de reis, tinha um forrozinho lá na casa do João dos Santos, João Mineiro. Aí tinha um forrozinho, tinha outro forrozinho na casa do Zé Faete. Seu pai deixava dançar? O pai ia e levava nós. Ai, que belezinha, né? E ele dançava com a gente, sabe? Antigamente era muita gente. Lotava o salão, assim, tanta gente que tinha. Aí eles faziam assim, o pai pegava, sempre ficava aqueles homens tudo encostado para as beiras, ninguém dançava. O pai pegava eu, por exemplo, eu era menina, mocinha, uns 11, 12 anos, começava dançando comigo. Eu ia dançando, chegava no meio do salão, ele chamava outra pessoa do lado, que estava encostado na beira, punha para dançar comigo. E ia pegar outra. E assim ia aumentando a E aumentando os casal dançando, Porque sabe? o pessoal tinha vergonha, Sempre né? meu pai fazia isso. Começava dançando com a gente e punha a gente para dançar com outra pessoa e ia buscar outra menina que estava encostada para as beiras lá. Porque os rapazes chamavam cavalheiro e dama, né? Aham. Os cavalheiros não chegavam para chamar as damas para dançar. Acho que assim, vergonha, né? E muitos casados, né? Aí os casados tinham que pedir licença pro Pra mulher. marido. Se Ah, deixava sim. dançar com a moça, né? Era Aham. assim, antigamente era assim. Senão dava briga. Não é verdade. Bonito, beijo aí. E, Mas era muito bom. e a sua mãe teve, então, 5 filhos aqui e foi tudo em casa? Tudo em casa. Com parteira? Tudo com parteira. E você lembra quem que A era parteira na a época? minha parteira foi a tia Barbina. Tia Barbina foi minha parteira. E dos meus irmãos, tudo foi a tia Que Barbina. agora eu não Acho tô que foi faz só a minha irmã caçula, que foi a Cecília Copeira. A tia Barbina Foi. eu ouvi hora. falar Subi lá dela. rápido. Tia Barbina que furou a minha orelha. O brinco de ouro dela. Ela furou a minha orelha. E eu lembro muito bem dela, tia Barbina. Era uma senhorinha de cor, mas muito boazinha. Nossa, era um amorzinho. O filho dela chamado Dito Barbino. Ela morava junto com ele na casa lá. A casa ainda tem até hoje lá. Será? Tem até hoje. A casa é o filho dele que comprou lá, o caçula, o Donizete, que Será é o que- dono da casa. Será que tem gente morando? Tem, Pra ele gente visitar? mora em Taubaté, Ah, mas tem 2 sobrinhos dele que moram na casa. É o Márcio e o Zanil. mas não é a casa de A antigamente. casa antigamente, que a tia Barbina morava. Nossa, queria conhecer. Verdade, tem lá sim. Vai uma horinha lá. Você conhece a Amélia? A Amélia do Centro Gonçalves? Não, não conheço, mas eu tenho uma pessoa, a vizinha minha lá A conhece, Amélia é a assim, Lúcia. ó. Com Se eles? conversar com a Amélia, ela leva você lá dentro. Nossa. A Amélia, nossa, é muito. É Vou fazer uma boazinha, visita. muito boazinha, Amélia. Aí dá pra você ir lá e fazer uma. É, porque essas coisas antigas têm história, gente. Nossa, tem muita É, história. eu gosto muito de história. Nossa, mãe do céu. Então, meu pai trouxe a tradição lá de Minas de fazer fumo e fazer festa de reis. Meu pai e o irmão dele, tio Zé Leite, os dois. E tinha um tio também meu que chamava tio Adolfo, o nome dele. Chamava ele tio Dorfo. Ele também, os 3, sabe? Mas era meu pai com o irmão dele, tio Zé Leite, os 2. Fazia festa de reis lá em Minas, já fazia. Aí trouxe a tradição pra cá. É a coroa, né? Os 2 palhaços. Faz doce, o povo comia doce o dia inteiro. Fazia paçoca de carne socada no pilão. E o dia inteiro, aquela peneira cheia de biscoito e aquelas vasilhonas de paçoca. E é nessa festa que tinha aqueles palhaços, né? Tinha aqueles palhaços, os 2 palhaços. E aqueles palhaços tinham algum significado? Ah, isso eu não sei, viu? Ou era só brincadeira mesmo? Eu acho que era brincadeira. Eu acho, eu não sei, eu nunca ouvi falar, né? Uhum. Que tinha algum significado isso, né? Mas nossa, era muito bom, muito gostoso. A gente não via a hora de chegar mês de janeiro pra gente festa de reis.
Fazia doce semana inteira. Semana inteira o tio Zé Leite, irmão do meu pai, pegava um cavalo com 2 jacá, um cargueiro, né? E ia buscar fruta em outros bairros mais distantes, sabe? Trazia aquele jacazão cheio de mamão, figo, pêssego, tudo fazia doce. Aqueles montes de doce. E na semana que fazia os doces para festa, ia a semana inteira fazendo doce. Aí quando chegava na sexta-feira, era dia de fazer arroz doce. O arroz doce só fazia na sexta. Porque não podia guardar, né? Não tinha geladeira. É, porque não tinha como guardar, né? Aí fazia aqueles montes, aquelas latas, sabe aquelas latas grandes de 18 litros de... Antigamente falava querosene, lata de querosene. Sei, É lá de tinta hoje, né? Uma latona daquela lá fazia repleta, não uma, várias, né? Umas 8, 10 latas daquela de arroz doce. Tudo na sexta-feira fazia, e o povo tudo que tirava leite por aqui dava o leite para fazer. Todo mundo dava o leite para fazer. Fazia bastante doce de leite e arroz doce. A quinta e sexta-feira era para os 2 tipos de coisa. Segunda, terça, quarta, fazia doce de fruta. Mas era muito gostoso. E aí juntava a turma da vizinhança para ajudar. Só nós ali, os filhos, os primos, tudo já era um batalhão. Todo mundo fazia os doces ali. E tinha os cabeças, né, para olhar os tachos, né, que era a minha irmã Adinha e a Madalena, minha prima, irmã da Cristina, sabe? Sim. As duas que tomavam conta do tacho, dava ponto no doce, sabe? O doce estava bom, elas iam lá, a gente ficava mexendo, ajudando a mexer, né? Elas davam ponto nos doces, mas era muito gostoso, muito bom mesmo. É uma pena que hoje já não tem mais essas coisas, né? Mas espero que volte, né? E outra, antigamente essa festa era assim, não tinha esses negócios de cerveja, essas coisas, sabe? Aham. Era só Sim. o meu tio, o meu pai já não gostava A de bebida que servia era o café. O meu pai não gostava de bebida de jeito nenhum. E o meu tio, o tio Zé Leite, ele gostava muito de pinga. Aí ele tinha a pinga dele escondido lá. Ele dava para os amigos dele. Mas não punha para todo mundo tomar, não. Aham. Era só os amiguinhos dele que tomavam um golinho. Mas o meu pai não gostava. Mas não ficava ninguém de fogo. Não, ninguém ficava bêbado. Ninguém. Era uma festa sadia, sabe? Sadia. Agora hoje, Não dava briga, não dava se discussão. não tiver cerveja na festa, não tem festa. E tinha reza? Não, não fazia reza. Era só... É só brincadeira mesmo. Só brincadeira mesmo. Cantava folia de reis, passava Aham. coroa, Tinha sabe? presépio? Tinha presépio. Tinha nas casas todas. Então tinha era uma presépio. homenagem ao Santo Reis mesmo. Homenava ao Santo Reis. Aham. Menino Jesus, né? Menino Santo Reis. Jesus. Aí cantava nos presépios. Uns dias antes eles cantavam nos presépios. E no dia fazia a festa. Tinha alguma novena antes Não, Não. não. O pai gostava de fazer a festa de Santo Reis, geralmente na época certa, que é 6 de janeiro, né? O pai gostava Que é o assim. dia, né? Porque às vezes não dava certo, porque naquele dia teve festa em outro lugar, né? Aí marcava um pouco antes, um pouco depois do dia. Antes do dia não podia marcar. Sei. Mas geralmente o pai gostava de marcar na semana de 6 de janeiro. Ou era no meio de semana, fazia no sábado. Mas é coisa assim que a gente lembra, da tristeza, da alegria, da tudo. Saudade. Nossa, na verdade. eu tenho o DVD lá em casa do meu pai cantando Folia de Reis, junto com os amigos dele, né? Nossa, quando eu ponho lá para me escutar, eu fico chorando. Que pena que tá longe. Quem sabe se um dia você traz pra cá pra gente ver. Muito bom. Se eu soubesse que a gente ia se encontrar, Se por encontrar, aqui, eu é tinha verdade. trazido o meu DVD, e punha aqui no André para nós escutar. É, pra não escutar. Mas, como se diz, é tudo na hora de Deus, não é na nossa. É. Eu Né? vou ver se eu passo um pendrive, sabe? Passando um pendrive E, é mais fácil pra Dora, carregar. me diz uma coisa, no tempo da infância de vocês tinham fartura ou era também difícil? Não, bastante fartura. Vocês nunca bastante passaram fartura. aperto de comida, essas Nunca, coisas, nada? Nunca. Com o meu pai, nunca. Porque o meu pai fazia compra, ele tirava leite, né, pro gasto. E o dinheiro de leite era só para fazer compra. Ele ia lá em Taubaté, tinha um armazém lá em Taubaté que chamava Armazém Santa Terezinha. Lá perto da bica do Aham. Bugre, sei lá o nome Eu acho que eu do até lugar lá. conheci esse armazém. É um armazém grande, meu pai fazia compra lá. Ele comprava de saco fechado das coisas. Aí chegava um saco para ele e um pro meu tio. Tudo que ele comprava, eu comprava de 2.
que era para as duas famílias. E não ficava com dinheiro no bolso, sabe? Era tudo, eu comprava as coisas, repartia. Para uso da família. O uso da família. E teve um tempo, nos inícios que ele estava aqui, eu plantava arroz, tudo. Plantava arroz, plantava milho, comprava muito pouca coisa. Então, além do fumo, vocês mexiam bastante com lavoura também? Bastante, com lavoura de milho, feijão. Nossa, demais, bastante. E teve essa época que ele plantava arroz, né? Bastante gente para ajudar ali, porque tinha que arrumar os lugares de plantar, tudo com água, né? Eu era pequena, naquela época usava muito fazer mutirão? Fazia bastante mutirão. Roçar pasto, mutirão para quebrar milho, era todas essas coisas. Era um jeito de um ajudar o outro, né? Um ajudava o outro. E quando chegava a noite, tinha alguma coisa, além da janta? De instalar fumo depois da janta. De noite, um ia para casa do outro instalar fumo. Ah, então era como se fosse um ajudando o outro mesmo? Um ajudando o outro. Um dia ia instalar fumo lá em casa, na casa do meu pai. Outro dia na casa do meu tio. Outro dia na casa do outro tio. Outro dia na casa de um outro amigo, que tinha que subir um morro grande, descia lá do outro lado, perto da fazenda Antandia. Dali do bairro onde meu pai morava, subia de noite. Fazia aqueles farol de farolete que eles falavam. Um canudo de bambu, Sim. punha querosene lá dentro e um tufo de pano, acendia e ia de noite para casa dos outros instalar fumo. Já tinha trabalhado o dia inteiro, mas ainda ia ajudar. Até 10, 11 horas da noite instalando fumo. Para depois vir embora dormir, no outro dia levantar cedo e trabalhar de novo. E isso era tudo alegria, né, Tudo Dora? alegria, ninguém ficava doente. Ninguém reclamava, Ninguém de canseira. brigava um com o outro. Não tinha desavença com nada. Era só alegria. Muito gostoso, tempo muito bom. Nossa, eu E quando suas irmãs começaram a casar, seu pai fazia festa? fazia. A primeira irmã minha que casou, a festa do casamento dela, lembro até o dia de hoje, foi doce de abóbora com queijo. Como chamava, que chama ela? O nome dela é Maria do Carmo. Tá forte e rija ainda, né? Tá com 70 anos. Ai, que Ela benção, casou né? com o Zezé Caruncho, filho do Vicente Caruncho. Ela tá com 70 e ele tá com 74. Então, vivo lá ainda, firme. Graças a Deus, ainda vai viver Firme. muito, ainda tá nova ainda. Não tinha bolo, sabe? Ah, é Não só tinha comida. bolo, era só doce de pão com mortadela e doce de abóbora com queijo. Olha pra você ver. E guaraná. Ai, gostoso, né? Não tinha bolo. Hoje o casamento tem que ter bolo, né? É. Não tinha bolo, não. Ninguém fazia bolo. Mas era muito gostoso. Nossa. E como foi o seu casamento? O meu casamento foi salgadinho, bolo, guaraná, que aí eu já casei na cidade, né? Então, mas quando você namorou bastante tempo ou foi rapidinho? Eu também? namorei 2 anos. Ah, deu pra se preparar bem. Deu 1 ano de namoro e 1 ano de noivado. Você fez enxoval? Isso. Porque naquela época a meninada costumava fazer enxoval, né? Eu trabalhava numa loja, lá em Caçapava, eu trabalhava numa loja de tecido. Era tecido, tinha roupa de cama, mesa e banho. E as peças de tecido, você vendia para as pessoas, comprava os metros e fazia roupa, né? Aí eu trabalhei 15 anos nessa loja. Aí lá eu fiz meu enxoval. Nossa, tinha de tudo. Toalha de banho, geralmente a pessoa fazia meia dúzia, uma dúzia, né? Eu fazia de 30 Nossa. lençol, 30 toalhas de banho, porque eu trabalhava na loja e tirando. E você teve aquele costume de bordar? Bordava, eu bordo até hoje. Eu fazia os bordados, a minha mãe que ensinava, né? No caso, quando não estava fazendo nada, não tinha nada para fazer assim, serviço, minha mãe punha a gente sentada e a ensinar a bordar. Aqueles pontinhos ponta atrás, ponto de correntinha, outros pontinhos mais que tinha, né? E o na ponto época. cruz, você aprendeu? Ponto cruz eu não aprendi. Porque a minha mãe. Aquilo é difícil, tem que minha mãe contar, não né? fazia. Ah, sim. A minha irmã fazia, mas a minha mãe não fazia. A minha irmã pegava pano de saco, alvejava, fazia beirinha com a broia, sabe? Trançava lá, ia fazendo com a broia e fazia os pontos de marca, e eu não sabia fazer. E minha mãe também não ensinou a gente, né? Só o bordado que eu sei fazer até hoje, não esqueci. Ô Dora, e dessas comidas de mineiro que a sua mãe fazia, você aprendeu a fazer tudo? Aprendi a fazer O tudo. que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer tudo. Rosca, virado de feijão de mineiro.
Nossa, o virado de feijão de mineiro que minha mãe fazia, nossa, mãe do céu. Igual dela não tem mais quem faça. E o queijo? Queijo não. Queijo não fazia. Porque dizem que o queijo mineiro é diferente do paulista, né? É diferente, mas assim, em casa não fazia queijo. O pai comprava, às vezes, em Taubaté, aquelas queijo parmesão. As peçonas grandes de queijo parmesão, mas não fazia queijo em casa, não. E aquele biscoito de polvilho assado? Susto. Biscoito de polvilho a mãe fazia bastante na fornalha. Você aprendeu? Aprendi. Nossa, Dora, você vai ter que fazer pra nós. Margarida. Aprendi a fazer e fiz esse biscoito de polvilho, eu fiz assim, não faz muito tempo. Eu fiz na fornalha lá embaixo na casona, né? Eu faço a massa e hoje E quando nós vamos marcar um dia para nós ir lá fazer biscoito de polvilho? Então, a gente tem que marcar um dia. Isso, vamos Marcar um dia, uma hora, para encalhada e dar certo. Teve não faz muito tempo, o ano passado, a gente fez leitoa naquela fornalha. Nossa. Você passou lá, você viu a fornalha, Eu vi. né? A gente fez leitoa naquela fornalha. Mas de ver, eu tenho a filmagem da leitoa, que assou lá na fornalha, Você sabe? manda para mim a foto? Mando. Tá bom. Nossa, mas muito bom. Eu já cheguei a fazer rosca, assar nessa fornalha, biscoitinho de vento. Você põe aquela tripinha assim, ó. Fica grossão. Assim. Aquele negócio vai estourando. Assim. Não, Muito eu preciso ver você fazer essas coisas. E a caloria de fornalha é bem diferente de forno, de forno elétrico, essas coisas, é bem diferente. Aham. Se você descuidar, você queima. Não, porque a fornalha tem que acender o fogo lá dentro dela e depois tirar, tem que né? pôr os pau de lenha. Geralmente é uns tocos velhos que não põe no fogo lá, mas fumacento, joga lá dentro, vai jogando. Vai acumulando lá dentro. Aí lá um dia você taca fogo em tudo, queimou, aí esquenta a fornalha. Aí depois que esquentou, você tira tudo, varre lá com uma vassoura de mato, tira tudo para fora, puxa a cinza, tudo. Aí você põe as formas, vai fazendo teste na fornalha, não é só pôr na forma, não. E como que é feito o teste? O teste, você pega uma palha de milho, você rasga uma palha de milho, se seca, e vai colocando lá. A palha de milho queimou, não tá bom, tá muito quente. A hora que a palha de milho sair assim, douradinha, não queimou e nem ficou muito amarelada, aí tá bom. Fica dourada só, assim, sabe? Meio amarelada. Aí tá bom. E pra gente saber o ponto do que tá assando lá, tem que estar abrindo, né? Aí tem que estar abrindo. Aí tem uma madeira que você põe assim, você puxa assim a madeira, dá uma olhadinha, tem um pauzinho de puxar, assim, tipo um rodinho, assim, com um preguinho. Você puxa lá a forma, dá uma olhadinha, vira a forma, sabe? É assim. Aí você que vai controlando ali. Nossa, então, porque nós, os paulistas, nós não conhecemos esse lado aí. Ai, eu cheguei a fazer isso aí. Então, Assim, de tanto ver minha mãe, aprende, né? minha tia, os amigos que ia lá, fazia, sabe? Eu fui olhando. Aí não faz muito tempo que nós mexemos lá. Ô Dora, então quando você casou, você foi morar na cidade? Fui morar em Caçapava. Ah, então você não teve esse lado de vir morar na roça. Não, eu morei aqui na roça até 18 anos. Aí quando estava com 18 anos, meu pai foi embora para Caçapava. Aí lá me casei, fiz minha família, né, tudo. Ah, então seu pai saiu da roça, então? Saiu da roça e foi para lá. Deixou o terreno assim, só alugado os pastos. Sei. E a casa disponível para quem quisesse ir lá, sabe? Aham. Aí depois de bastante tempo... Você sabe por que ele saiu da roça e foi pra cidade? Ah, ele falava que já não tinha muita força mais para trabalhar. Os filhos foram casando, ele Saindo, foi ficando né? mais ou menos sozinho. As filhas, mulher, não tava querendo enfrentar a roça, né? Aí ele resolveu ir embora pra cidade. Pra levar vocês pra arrumar Levar emprego? para trabalhar, para ajudar ele, né? Aham. Chegou na cidade, nós casamos. Ajudar ele que jeito. Nós E tudo naquele casamos. tempo não existia aposentadoria, né? Então, não tinha. Não tinha. Você vê, ó, eu fui a primeira a casar. Aí tinha eu, mais uma outra irmã, 2, 3. Eu e mais 4 irmãs, além de mim. Nós fomos só casando, ó. Cada ano era uma que ia casando. E o casalzinho ficou sozinho? E o meu pai com a minha mãe ficou sozinho na casa. E um irmão meu que não casou até hoje. Morava junto com meu pai e com a minha mãe. Aí um pouco antes do meu pai falecer, ele vendeu a roça, sabe? Aí vendeu pro meu irmão e para uma irmã minha. Aí naquela época não podia passar no nome, né? Pai não podia vender para filho. Aí passou no nome de uma amiga, depois passou no nome do meu irmão, sabe? Transferiu.
Aí o meu pai vendeu, passou, acho que não passou 2 meses, ele morreu. Foi fazer uma cirurgia no pulmão, aí ele morreu, Seu pai fazia fumo e ele fumava? fumava. Mas dizem que aquele fumo de rolo não é tão prejudicial, O pai né? fumava fumo de rolo, depois foi embora para Caçapava, ele começou a fumar cigarro de papel. Eu acho que foi isso que prejudicou, né? Ah, prejudicou bastante ele. Ué, cadê a chuva? Chega aí pra nós conversar. Olha lá o tamanho do ribeirão que tem ali no fundo. Eu quero ver aqui aonde que a mulher caiu, né? Ah, não sei se é aquele É ou se é lá. é num desses poços aí. Eu acho que é aquele do fundo lá. Será que é aquele de lá? Eu acho que é aquele, porque esse aqui é de Aqui é peixe. mais fácil o acesso, né? Eu não sei não, porque parece que foi esse daqui Será? que o Geraldo Pra falou. cair, mas pra cair de cadeira aqui é mais fácil, é só empurrar. Então, mas parece que foi esse daqui, ó. Que até eu falei pra ele assim, ó, Geraldo, você devia ter posto uma cruz E ali. ela não saía, como que ela foi de cadeira lá? Ai, É, só Jesus mesmo. é só Jesus mesmo pra saber, né? Porque Ai, grandão, Luiz, olha aqui. Então. Deixa eu ver. pescou. Falei, Vai. pega uns 2 peixes pra mim. Mas é... Ele pegou ali. Mandi, né? Não sei. Não sei, É, não é bagre. assim. Parecendo bagre. É bagre, Ah, eu é falo bagre. mandi, bagre, É mas bagre. eu misturo os dois. Então, bagre. eu falei, Geraldo, pesca 2 peixes pra mim. Eu falei pra ele pescar toda semana pra mim. Olha Eu que gosto bonito. muito de peixe. Então ele pescou, ele conseguiu. Agora os Ele pegou, meninos, né? os outros não conseguiram pescar nada. Coisa nunca- Mas você é de Minas, mas você não morava aqui? Não, eu morava aqui, eu Morava em vim São morar José. aqui. Eu moro em São José, Mas daí vocês se conheceram lá na cidade, então? lá em Caçapava. Ah, sim. Fui dar um passeio lá para visitar a tia e aquela Nós somos primos. Ah, vocês são primos? Nós somos primos. Ah, tá. Infelizmente, tive que ficar por Tô lá. amarrado lá. Mas então vocês já se conheciam. Não, Não, não conhecia. eu era noivo até, eu era noivo de outra mulher lá. Desmanchou. Ela quis casar comigo. Desmanchou. No mesmo dia. Mas me diz uma coisa, quando você olhou pra ela assim, você já teve assim uma... Olha, eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. Sério mesmo? Oh, que isso. E até hoje tá aí, 44 anos. Que bom, né? Que Deus E conserve, a né? noiva que ele tinha lá era de muitos anos. Não, era. Ah, era de muitos Noiva anos? de que ele começou a namorar, tinha 13, 14 anos. Então ele já não queria casar com ela, porque se ele quisesse casar, já tinha Eu não casado. queria mesmo, porque Ah, eu trabalhava em São José, eu trabalhava na FIPS. Aí eu ia passear lá, eu chegava lá, a mãe dela era a primeira a entregar ela, que ela estava lá para Tinha estar à noite, saído para já, outra pra ir cidade ser lá, pra onde lá? à noite, para baile. Ela estava chifrando eu, menina nova. 17 anos, 18 anos. É que ela nem peito tinha quando eu comecei a namorar ela. E você era apaixonado? Ah, eu gostava dela, mas paixão mesmo. Acho que não. Era bem novinho também os Era- dois, A né? gente era novo. Aham. Aí eu larguei dela, eu estava com 18 anos. E quando você viu a Dora? 19, começou com 19, com 21 nós já estava casado. Então, daí já estava numa idade né, melhor, né? Casamos. Já foi 2 anos, né, Luiz? 2 anos. 19, 20, 21, eu tava casado. É, 2 anos namorei, noivei e casei. E estamos aí, até agora. E a- E a outra chora até agora por causa de mim. É o gostosura. Sério mesmo? Ah, não, mano. Até A hoje. outra casou, fez a família dela, mas separou do marido. Separou. Separou do marido, mas diz a tradição por lá que ela ainda gosta dele. Mas aí vocês já se viram depois Ah, disso? nós já fui com a minha mulher lá. Eu fui lá na casa Cagava dela. de medo de ir lá, mas de levar a Fui, coroa sou aqui. amiga dela no Facebook. Me trata muito bem, eu também trato ela É muito passado, bem. né, gente? Não tem nada a ver. É amigo. É. É o que eu falei. O que passou, passou. Claro. É passado, né? Mas eu acho que passado a gente não. Pra pessoa, assim, não deve estar falando, né? Mas eu acho, sabe o quê? Que sentimento fica, gente, Então. guardado quando é um sentimento. Ele fala que se ele ficar viúvo ou alguma coisa, ele não tem coragem de ficar com ela mais. Não, claro que não. Já passou, né, a época, né? Não, Já não. passou. Ah, e o outro jeito, nossa, não batia mesmo. A mãe falava mesmo que se não casasse, não ia dar Não ia dar certo, né? E mãe E conhece acertou. mesmo. Mãe Acertava, conhece. Porque ela é de escorpião, eu sou de touro. Eu, em vista dela, sou muito boa pessoa. Agora ela é bisca. Ela é ruim. Gente, a Dora vai contar pra nós aqui como é que foi o namoro dela com o marido, olha. Com o Luiz. Os dois eram primos, né, Dora? Primo. Então, ele morava em São José com o irmão dele. Na casa do irmão dele lá. Aí teve um dia que esse irmão dele falou pra ele, vamos lá em Caçapava passear lá, na casa da tia Nica. Ela tem umas filhas bonitas lá. Vamos lá pra você conhecer as primas. Aí ele, moço elegante, gostava do rabo de saia 19 mesmo? anos, né? Vambora. Aí foi. Chegou lá, eu e a minha irmã, nós duas. Batemos o olho nele, já gostando dele.
Eu chamava atenção. Eu gostei, nossa, era um moço de parar o trânsito na hora que ele chegou. Aí a minha irmã olhou e falou, nossa, eu gostei dele, achei tão bonito. Eu falei, e eu então, tô babando já, falei pra ela. Aí, E agora eu quero perguntar a opinião dele. Quando você viu as duas, qual das duas você prestou atenção nelas? Não, prestar atenção mais na outra. Na outra? na Sério. cunhada, Ih, na cunhada. ah, na cunhada? Cunhada. A cunhada já era Cunhada, casada? irmã Não, dela. é mais nova que eu, irmã né? Já dela. solteira, né, Duas duas? solteiras aí. Ah, entendi. Nós duas é solteira. Entendi. Então você deu preferência pra outra e não prestou atenção muito Não, nela. não, porque ela falava muito. Eu era assim, sabe, Ela extrovertida, falava muito, a outra conversava com pouco. todo mundo, dava risada, e a outra era quietona. Só quieta no canto dela, sabe? E eu não, eu chegava, um já conversava, dava risada, puxava assunto, sabe? Eu era assim. Aí a minha irmã ficou. Ai, eu vou ficar com ele, que não sei o quê. Eu falei, não vai nada, eu que vou ficar com ele. Eu falava pra ela. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Você quer ficar com ele? Eu também quero. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar no palito. Nossa. Nossa, é brincadeira, Não, olha. negócio desse. Peguei palito, nós jogamos no palito, nós duas, eu ganhei no palito. Aí isso foi dando de tarde, umas 4 horas da tarde, né? No mesmo dia? Mesmo dia. Aí nós saímos, aí ficou aquele negócio, vamos lá ver as ruas enfeitadas? Aí saímos pra rua, pra ver rua. Caçapava, né? É, fomos ver as ruas, fomos ver rua enfeitada. Eu já fui Corpus junto. Christi, né? Eu já fui É. junto. Isso aí. Aí como foi chegando no centro ali, eu olhei pra ele já olhou pra mim, já desviamos da turma. A turma que estava vendo rua foram para um lado, nós desviamos, foi para o outro lado. Então você já passou a mensagem pro outro. Eu já fui para o lado da praça com ele. E o resto do povo continuou vendo rua, não deram falta em nós. Aí eu falei para ele, vamos por aqui, que eu vou mostrar para você onde que eu trabalho. Uma loja onde eu trabalho aqui. Aí eu falei, então vamos. Aí chegamos lá, falei, eu trabalho nessa loja aqui, ó. Uma loja de esquina, né? É. Aí dali da loja, mostrei a loja fechada, era final de semana, né? Feriado de quinta-feira santa. Aí fomos pra praça, sentamos lá na praça, ficamos conversando, batendo papo. Isso, nossa, Pernona cruzada, né, velho? cabelão no meio das costas. Não era gordo desse jeito, não, era magrinha. Nossa, ficamos. Ele ficou encantado. Tanto que conversou comigo. Conversou, aí já não estava gostando mais da outra. Aí você também. Aí ele ficou encantado Ah, com certeza. e você também. Aí os dois já estavam firmes. Opa, Ele era noivo. eu era noivo. Tava Eu com a era assim. aliança Nossa. dele na caixa de fósforo guardada no bolso. Eu usava fósforo na época. Aí eu falava pra ele. Você sabia que ele era noivo? Eu sabia porque a minha mãe tinha falado. Janilo. Minha mãe chamou eu num canto lá, minha mãe percebeu, sabe? Que eu tava de olho nele. Aí minha mãe falou assim pra mim, assim, você pode parar de gracinha com ele? Porque ele é noivo, viu? Falou pra mim. Eu falei assim, é noivo? É nada, eu não tô vendo nem aliança no dedo dele. Mas ele é noivo. Ele é noivo com uma conhecida minha lá de Minas. Filha da minha conhecida. Eu falei, tá bom, então. Saímos. Nem dei bola que minha mãe tinha falado, sabe? Saímos lá pra praça, o pessoal foi tudo ver rua, nós ficamos na praça. Dali da praça já saiu uns beijos, sabe? Mas me diz uma coisa, naquele tempo um pedia pra namorar com o outro, Nossa. ou era só de Claro, conversar e Ele tava teve namorando? que pedir pro meu pai Se pra não namorar pedisse comigo. pro sogro lá, não tinha namoro, não, vi. Ele teve que ir lá pedir pro meu pai. 19 anos e eu com 20 anos, casei com 21. Se não fosse pedir lá pra tia Nica lá e pro Sojão lá, não, nada de namoro, não. Era sério, E né? Deu outro uns na beijos sala. meio escondidos, sabe? É, escondido. Meio escondido, Mas deu uns quando eu ia- beijos, deu uns quando eu amassinhos, ia meio namorar escondido. lá na Mas casa- só não passou disso. Na casa dela lá. Sabe, era só uns no beijinhos, sofá só não lá, passou disso. Ah, não, o namoro antigamente não o tinha nada a ver com passava agora, disso. gente. O sogro ficava sentado no outro sofá e nós dois lá, ela lá e eu aqui. Isso era um Aí, namoro. Ele foi E esse namoro durou 2 anos desse jeito? 2 anos. 2 anos, namoro e noivado. Namoro e noivado. Aí nós namoramos durante 2 anos, no caso, namoro e noivado. Eu não ia no cinema sozinha com ele. De jeito nenhum. Na sala, nós sentávamos, ele morava em São José, eu em Caçapava, ele vinha final de semana. Tinha que sentar no sofá, tinha que estar um perto. E a sua irmã, depois que você começou a namorar, ela desistiu? Ela arrumou outro namorado, logo em seguida. Ai, que bom, né? Arrumou outro logo em seguida. Até pra ir à Eu missa. namorava um outro rapaz antes, um rapaz daqui de São Luís. Até para ir à missa tinha que ir um junto. Aí- Não deixar nós ir à missa junto. É, Não nós deixava não. éramos- Era perigoso mesmo deixar, porque a gente é meio cosquento. Não, gente, essa idade é uma idade muito crítica. Boa. O amor é muito forte também, a atração, tudo, né?
Então a gente ia no cinema, tinha que ir um junto, né, Nezinho? Nossa, mãe. Sentava no sofá, tinha que ficar um de vela, sabe? Eu sei que, nossa, foi muito bom, muito gostoso. Namoramos, noivamos. Ele foi pedir pro meu pai para namorar comigo. Tive que ir lá para Minas depois pedir pro papai e com a Pediu mãe. pro pai dele. E seus pais vieram de Minas pra cá ou eles continuam por lá? Não, eles Moraram lá, já morreram, né? não vieram Aham. ficar Já lá. morreram. Não vieram pra cá, não. Papai morreu com 95, a mãe morreu com 68, 70. Você pensa? Já faz 44 anos que nós casamos. 44 anos. Estamos aí na batalha aí. Ah, gente, mas casamento como antigamente Muito bom. não tem mais, Não né? tem mais não. 44 Tem. anos de casado, 2 filhas, 3 netos e E 2 por que tiveram só 2 filhas? Ah, porque na época era difícil as Difícil, coisas, né, a né? situação. Eu trabalhando, ele trabalhando. E quem olhava as crianças era minha mãe para mim trabalhar. Ah, Porque antigamente não tinha esse negócio de deixar na creche. não existia. Aí Não existia ajuda de e a jeito nenhum. gente, ó, Era a pagava gente mesmo, né? aluguel. A gente pagava aluguel. E 2 filhas para criar, arrumar mais filho ainda, já era difícil. E as duas vieram uma atrás da outra? 3 anos uma diferença da outra. 3 anos, não era nem para arrumar, né? Porque ele, uma loucura para querer filho homem. Daí você tentou Aí, mais uma vez. Tentei mais uma vez, mas veio outra mulher. Você tinha que ter tentado uma terceira. Aí não tentei mais. Não tentei mais. Aí ainda brincava com ele assim, ó. Essas duas aí foi o meu pai com a minha mãe que tá ajudando a criar. Agora, se for arrumar mais filhos, seu pai com sua mãe que vai ajudar a criar. Eu falava assim dele. Mas a situação da mãe dele, do pai dele, era muito difícil. Muito filho, né? Muito difícil Muito em filho. vista Eu do tenho meu 15 pai. irmãos, não é um só não. Nossa senhora, que beleza. Sério mesmo? 15 irmãos, vivo. Vivo. E os 15 irmãos tá em Minas ou tá pra cá? Tem 8 para lá e eu moro em Caçapava e o resto mora em São José e Jacareí. Tudo vivo. Tudo vivo. Jacareí? Ah, de repente tem até algum vizinho meu lá. Tem uma porção lá em Jacareí lá. Tem lá no Nossa. satélite, eu tenho irmão. A E, bandeira e branca, Jacareí mora a bandeira branca? Bandeira branca. Tem um na Bandeira Branca, Santo Antônio. tem um no Parque Santo Antônio e tem um no Santo Antônio Boa Vista. É longe de casa. 3 irmãos. Eu moro logo ali no divisa com São José. Um Bandeira Branca. Passou o riozinho já é São José. É complicado. Ah, é, gente. E o resto mora lá para Minas. Tem 8 que moram lá em Minas. Tudo casado. E vocês costumam ir pra lá? Em que lugar que é que eles moram lá? Tem Andu. Minas é muito grande, Depois né? de Passar Quatro. Virou a serra ali, Passar Quatro, segunda cidade lá e tem Andu. Eu não conheço nada por lá. Não, É um lugarzinho bom, lugar bacana. Lá não tem esse negócio de muro, de força elétrica, essas coisas não. É murinho toda essa altura, assim. As pessoas saem na rua lá, se cumprimentam. Bom dia, bom dia. bom dia. Igual Aqui São no Luís, estado né? de São Paulo é difícil. Não, mas São dia. Luís do Pretinho é Bom assim dia. também, É, São gente. Luís é assim. É. Agora na Mas- cidade grande, não. Então, Caçapava, vizinho ali, eu não sei o nome do vizinho. Não, é verdade, é. Vizinho não olha nem pra cara Eu dele. até olho pra cara da pessoa pra ver se ele fala bom dia. Não fala, então Não também não fala. fala. É verdade. Aí você vai pegando o Mas você jeito sabe o deles. que é o costume. Já vem de lá de trás. É, Lá a de costura, trás, isso é. aí, verdade. Eu vi aqui no André, ué. O André, eu nunca tive na casa desse rapaz aqui. Quando eu fui embora da roça aqui, que a mais velha minha morava aqui com nós, aqui, ela tinha 3 anos. Conheço eles, não é de hoje. Não é de hoje. É a primeira vez que eu tô vindo na casa do André Você pra veio no almoçar. casamento dele, né, Leite? O casamento eu vi, mas na casa do André No que eu nunca casamento vi. dele, você veio na festa, tudo. Eu nunca vi. Primeira vez que eu tô vindo aqui, depois de 30, 40 anos. Hoje é a primeira vez? Primeira vez. Nossa, Aqui no Geraldo, aqui, eu nunca tive aqui nesse terreno. nossa, você vê. E parece que a gente sempre viveu aqui junto com o Geraldo. Eu nunca tive Não é aqui verdade? na casa dele. Eu nem conhecia esse posto aqui, agora que eu tô vendo isso aqui. Por isso que eu tô andando pra lá. Não, gente, olha, eu vou dizer uma verdade pra você. Por isso que quando É verdade mesmo. eu vendi minhas terrinhas aqui, eu falei pra minha filha assim, ó, porque eu já sou daqui mesmo, né? Filha, eu não quero sair daqui, eu quero comprar alguma coisinha aqui. Ela falou, não, mãe, a senhora pode comprar porque aqui, ela tá vendo, tudo eles gostam do povo aqui. Ela Olha já que veio aqui na casa do beleza. Geraldo comigo. Já veio? Já. As duas já vieram. O dia bom da gente vir. É vir. bom mesmo. Nossa senhora, gente. Ó, vê se dá pra você vir aqui no aniversário dele. É. Aniversário de Deus quiser, Eu quando tiver acho. viu, vou fazer Eu um vou forcinho. vir. Vou, Eu no acho ano que o passado eu aniversário dele é perdi. 15 de abril, eu acho que é. Tá perto então, né? 15 de abril, não é, Lês? É, que é 15 ou 14. 14. Coisa Aham. assim. Parece que é dia 15, porque a última vez que eu perguntei para o André, eu falei, ontem foi aniversário do seu pai, estava lá no Zé Tavi, né? Ele falou, foi dia 14, ele falou, não, foi dia 15, só que nós fizemos agora. Porque parece que dia 15 era segunda, Nossa, ele fez no diz que ele domingo. faz um doce que é Diz uma que é um maravilha. doce, uma comida Nossa, aqui. ele é doceiro. Hoje eu já comi doce aí de figo. Aí, tá vendo? Ele faz um doce do que? De coco.
Diz que ele faz um doce Eu de já comi o coco, doce de coco diz que dele, é você uma acredita? delícia o doce Olha, de coco. primeira vez que eu vim aqui, ele fez doce de coco pra mim. Diz que é muito gostoso o doce de coco dele. E eu vim aqui também um dia que eu filmei com ele, que ele fez um Ah. bolo de milho. Olha, Bolo de que milho. gostoso. Que bom, né? Que delícia. Eu adoro roça. Nossa, eu adoro roça. Gente, mas eu tô torcendo pra vocês virem passar uns dias naquela fazenda lá, Lá pra mim na lá. casona, Na lá. casona, Ela que quer já- lá Pra na nós, fornalha, pra nós lá. fazer bolo de polvilho naquela fornalha. Biscoito de polvilho. Biscoito. Vamos ver ainda, né, Luiz, o negócio dessa chave, né? É, da chave lá fizemos. Vamos ver. Eu vou pegar o contato seu, aí depois a gente Isso, mas vai dar tudo conversa. certinho, sim, se Deus quiser. Mesmo? Aí quando eu estiver vindo pra cá, e ver tudo certinho, eu mando um zap pra você. Aham. Você dá um jeito de vir. Então tá bom, gente. Então vamos encerrar por aqui? Tá bom? Vamos. Porque nós vamos continuar conversando. E se Deus Nossa, tem quiser, muito que conversar É, ainda. hoje foi só o primeiro muito, dia, mas é. nós Isso. vamos continuar se encontrando, se Deus quiser. Deus Olha quiser. só como as coisas, é tudo na hora de Deus. É. Eu nunca imaginava que eu ia achar vocês hoje aqui. Então, Nem eu não sabia. E ontem eu conversando com o André falou pra mim assim, eu vou bater feijão amanhã, mas só pra não cutucar eu, sabe? Olha, Falei, André, posso ir filmar? Não, pode me filmar sim. olha que beleza. Aí hoje eu vim aqui conhecer você, conhecer a Quantos Nazaré. anos faz que eu não vi bater feijão? Quantos anos faz? Eu via bater feijão quando eu era menina. Devia ter uns 13 anos. Mas agora aqui, serviço de roça, aqui não tem o que eu não sei fazer. Mas eu acho que vocês Não deviam tem. voltar pra roça, gente. Não assim integralmente, Então, mas passar épocas assim, sabe? Que nem você falou, que você passou 4 assim, meses aquela É, vez. ficamos 4 Uns meses. 4 meses, né, ficando lá. Fizemos doce de goiaba. Ah, fizemos Trabalhou de tudo. quebrar milho junto com um Nossa, amigo, trabalhei, um primo né, nosso semana lá. inteira quebrando milho, puxando, Ajudou a tirar ajudei leite. a tirar leite, Então. lavar Reformou esteira, uma casa. Reformei casa dos outros ali. É, senhora. Agora tá pra vir de novo. Fazer de novo, mais uma né? reforma aí pro rapaz. O Zé Davi ali. Aí vocês vão ficar na casa lá? Vamos ficar na casa lá. Oba. Aí eu vou mandar uma mensagem pra você. Então tá bom. Pessoal, bom? muito obrigada, tá? Tô muito De feliz de nada. ter conhecido vocês. Eu também. E nós vamos seguir juntos, se Deus quiser. Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Então é isso.